começa agora mais um programa Destaques e no último final de semana o Beach Park sediou o Conexão ODS, um dos maiores eventos de sustentabilidade do país. Foram 3 dias de muitas discussões e debates com o objetivo de impulsionar uma reflexão sobre o papel de cada um na busca de um mundo melhor. O Conexão ODS trouxe para o Ceará momentos que costumam acontecer no sudeste do país. No centro das discussões, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No evento concorrido, encontramos Beatriz, que representa uma empresa que já põe em prática o que foi planejado pelo Pacto Global das Organizações das Nações Unidas. A gente é uma empresa aqui do estado do Ceará que busca financiamento para o terceiro setor. Por isso que esse momento é tão importante. Porque a gente tem um ODS, nossa ODS é o ODS 16, né, instituições eficazes. Então a gente tem esse compromisso com o Pacto Global, com os ODS, de fortalecer o terceiro setor aqui no estado do Ceará. O Conexão ODS permitiu o compartilhamento da experiência dessa empresa e de outras organizações e a troca de informações sobre as práticas envolvendo também meio ambiente e governança. Aqui a gente já tinha uma presença junto com a FIEF, que pelo Hub ODS, e aqui então fazendo algumas iniciativas. Mas agora, sem dúvida nenhuma, apoiar cada vez mais tudo que acontece aqui no estado do Ceará. A realização foi do Pacto Global da ONU no Brasil, iniciativa voluntária que atua para a cidadania e para o crescimento sustentável, e da Somos Um, organização que trabalha para impulsionar negócios de impacto e reduzir as desigualdades sociais. A gente tem gente criativa, corajosa e arretada e juntos podemos unir todos os públicos, poder público, privado, universidades, sociedade civil organizada, organizações sociais, para resolver os problemas complexos da humanidade, principalmente a crise climática e a pobreza. Entre os convidados, o evento recebeu o professor Mohamed Younes, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006. Quem promoveu tudo diz ter montado a programação para aumentar o time de quem tem o sonho de melhorar a vida dos mais vulneráveis. O objetivo principal da Somos Um é criar o Museu da Pobreza. É que a gente não consiga mais ver pobreza nas ruas, só nos museus. E com isso a gente criou vários instrumentos e a gente escolheu o empreendedorismo social como um instrumento potente para criar esse museu. E a campanha solidária Natal Sem Fome, promovida pela Ação da Cidadania e articulada em todo o Ceará pelo Instituto Nordeste Cidadania, está com inscrições abertas até o dia 30 de novembro para o cadastro de instituições de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar interessadas em serem beneficiadas com as doações. E sobre essa ação e muito mais, eu converso com Ana Maria Xavier, diretora de Desenvolvimento Humano e Socioambiental do INEC, que está aqui comigo no estúdio. Ana, muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme, Elaine, estar com você. Falando, a gente estava conversando aqui de bastidor um pouquinho, né, sobre isso. Como está, assim, a gente, né, saindo de casa, a gente vê as pessoas passando fome, miséria, uma cena lamentável, né, que a gente, todo dia, ao sair de casa, a gente vê cenas assim. Como é que a gente pode, nesse caso, ajudar? E conta um pouco para a gente o trabalho de vocês. Tá, Elaine, a gente partilha dessa impressão, porque não é só uma impressão, é fato, né? Tem, os números da ONU apontam que 21 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de fome. E essa situação de fome muitas vezes está conectada com a situação de rua, né? Não só os que estão na rua têm fome, né? Porque a gente tem essa realidade alastrada por muitos cenários que não só nos meios urbanos. A gente tem o INEC, nasceu, na verdade, o Instituto Nordeste Cidadania, nasceu há 30 anos, em 93, de uma ação voltada para suprir essa questão da sociedade. Lá em 93, o sociólogo Herbert de Souza, uma pessoa que ficou conhecidíssima no Brasil sobre isso, iniciou a campanha do Brasil Sem Fome, pela cidadania. Era um nome bem longo, mas essa ação ela foi se fortalecendo e o INEC, desde a primeira edição, lá em 93, participou dela e formou um grupo, né? Na verdade, nasceu a partir de um grupo de colegas do Banco do Nordeste que se uniram e fizeram parte dessa iniciativa e se fortaleceram primeiro como um comitê da ação da cidadania, que a gente segue até hoje sendo um comitê da ação da cidadania, e se fortaleceu e se desenvolveu com uma série de outras atividades.
Então, a gente passou a ter programas socioambientais de diversos âmbitos, tanto voltado para a educação de jovens, de crianças, muito voltado para o protagonismo social, para a questão da cidadania, educação política. A gente trabalha muito com esse viés. Os projetos que a gente tem ainda, por exemplo, a gente tem projeto de tecnologia, mas todos eles têm uma base na educação política e cidadã. Isso é um conceito que a gente vem trazendo desde lá. E a gente está voltando agora com a campanha, na verdade, na pandemia a gente voltou com essa campanha muito forte, Natal Sem Fome. Na verdade, a gente passa o ano todo com uma campanha chamada Brasil Sem Fome, que a gente faz arrecadação de forma mais sutil e quando chega no final do ano a gente avança de forma nacional com a Natal Sem Fome. A gente teve alguns anos, a gente estava conversando sobre isso, teve alguns anos em que a gente passou sem precisar ou sem fazer arrecadação de alimentos, né? Só arrecadação de outros insumos, né? Brinquedo, material de higiene, roupa. E agora, como a gente voltou para o Mapa da Fome há uns anos, já a gente retornou com a campanha de arrecadação. A boa notícia é que a gente sabe que o brasileiro é muito solidário, né? Então a gente sempre alcança meta, a gente sempre bate meta, a gente sempre consegue fazer aí uma distribuição bem bacana para os nossos cadastrados, que é isso que a gente está agora abrindo a inscrição até o dia 30, para que as instituições se cadastrem. A gente já tem, o INEC já tem um cadastro muito robusto de organizações, né, que tem confiabilidade, mas a gente segue abrindo e está lá aberto no nosso site. A pessoa, né, o representante de organização pode ir lá se cadastrar e a gente faz só uma checagem da existência e da relevância da organização. Ana, e o que é preciso, né, para essa instituição, essa entidade, enfim, que está assistindo, para poder ser beneficiada? Tem algum pré-requisito, ficha para ser preenchida? Tem um formulário super simples na internet mesmo, e a gente pede o envio de um ofício com o nome do representante, com o CPF, não precisa CNPJ obrigatoriamente, mas precisa alguém responsável com o CPF, endereço, dizer qual é o público que atende, onde é que ela está localizada e que tipo de atenção presta à comunidade. Então, com isso, aí depois a gente faz dá uma volta lá, faz uma checagem com a organização e aí fica cadastrado e à medida que a gente vai recebendo donativos, a gente vai fazendo a distribuição pela ordem de chegada das organizações. Durante todo esse trabalho, né, mais de 30 anos que você falou, né, desse trabalho que vocês realizam, tem como mensurar, não o número, mas a quantidade, pessoas, enfim, vidas, né, que foram modificadas com essa ajuda? Elaine, tem. Eu não vou ter esse número agora, mas você tem ideia, assim, a gente, ano passado, que eu estou nesse trabalho, né, há apenas 2 anos, mas ano passado a gente teve um volume de arrecadação, que eu não sei lhe precisar, mas a distribuição atingiu mais de 5 milhões de famílias, né, isso no país todo, né. Então, assim, a gente tem tido uma boa resposta da sociedade. E nesse caso, nesse momento agora, né, a gente está com esse cadastro, vocês estão com cadastro para até o dia 30 de novembro para instituições. E a população em geral, né, empresas, entidades, pessoas, órgãos que queiram participar, a sociedade civil como um todo, quem está assistindo, como é que faz para estar também presente nesse momento? Olha, a gente tem a campanha, ela é aberta a parcerias, a gente já firmou algumas parcerias importantes antes do pontapé inicial, antes da largada. Onde a gente vai, essas parcerias vão servir de pontos de atendimento, pontos de coleta de donativos. Então, serão distribuídas caixas e as pessoas comuns, pessoas da sociedade, cidadãos, podem comprar o alimento e depositar naquelas caixas. Então, tem redes de supermercados que vão ter caixas disponibilizadas, rede de material de limpeza também está com a gente, os sistemas S, como o SESI, o SENAI, e o SEST e o SENAT também são postos de arrecadação. Então, a gente tem uma série de organizações que estão abertas ao público para receber isso. Mas a gente também está aberta a parcerias menores. Digamos, você tem um condomínio e você pode se responsabilizar por isso, a gente lhe fornece uma caixa, lhe fornece o material de divulgação, cartaz que a gente tem, você faz a recolha e depois avisa, a gente vai buscar para poder fazer a organização das cestas, porque é importante dizer que quando a gente não recebe a cesta integralizada, né? A gente recebe ali 1 quilo de feijão, 5 quilos de arroz, 3 quilos de farinha, e a gente precisa dar de uma forma estruturada para o beneficiário direto ele ter um pacote,
né, que sirva a ele de uma forma integrada. E aí a gente faz com a parceria da Defesa Civil do Ceará, a gente faz a organização dessas cestas. O que é que acontece? A gente, ao final, né, a cada período, a gente monta as cestas, as medidas que as cestas são montadas, digamos, eu consegui montar 100 cestas, a defesa diz, olha, temos 100 cestas prontas. A gente já chama uma instituição e arrecada, e entrega e distribui. Porque antigamente a gente gostava de fazer muito aquela imagem, né, de muito alimento, aquele galpão cheio. É uma coisa que a gente aprendeu que a gente não pode fazer isso mais, né? Tem até o slogan, um dos slogans da nossa campanha, é quem tem pressa tem fome. Quem tem fome tem pressa. Né? Quem tem fome tem pressa. Então, a gente precisa entregar logo. Então, a gente não fica acumulando. Não esperar chegar para fazer a foto e você entregar para quem está com fome. Então, né? A gente não tem mais aquela foto gigantesca. A gente contabiliza tudo. Ao final, a gente presta conta do site, tem nos nossos relatórios, mas a gente não faz mais esse volume, né? Então, assim, as pessoas podem também fazer isso. Procura no nosso site o nosso contato, entre em contato. Olha, eu tenho um condomínio, são tantos moradores, eu quero pôr lá no hall de entrada, e aí a gente faz isso também em escolas, a gente normalmente tem algumas escolas que vêm a nós e parcerizam, então isso vai acontecendo até dezembro, a gente continua fazendo isso. E como é uma campanha contínua, né, depois que termina a campanha Natal Sem Fome, a gente começa o Brasil Sem Fome, então a gente está aí no movimento contínuo de arrecadação. É porque a gente fala muito do Natal, né, mas é como você falou, quem tem fome tem pressa, né? Exatamente. E a pessoa não pode, né? Enfim, o ano inteiro. Infelizmente, a gente vê pessoas nessa situação, né? Ana, como é que, além dessa ação também, você falou do Brasil Sem Fome, outras ações que vocês realizam também, pode contar um pouquinho pra gente de como é que vocês pensam, são engajados, como é que a população também pode ajudar? Tá, do ponto de vista de arrecadação e distribuição de alimentos, né, do combate à fome diretamente, a gente trabalha em parceria com a Ação da Cidadania, com essas campanhas, Brasil Sem Fome e Natal Sem Fome, que acontece durante todo o ano e culmina, né, no final do ano com o Natal, mas durante todo o ano a gente tem uma série de ações, o INEC tem uma série de projetos de atenção a comunidades periféricas, de vulnerabilidade, né? A gente tem ações, eu vou te citar aqui, um projeto que chama Prosseguir, né? O projeto Prosseguir é voltado para jovens do ensino médio, a gente funciona assim numa descrição super simples, é um cursinho pré-vestibular, né? A gente tem 11 escolas hoje, não são 11 escolas, são 11 cursinhos que a gente não tem sede própria, a gente funciona em organizações que já são reconhecidas nas comunidades, então a gente oferece o professor, oferece uma plataforma muito bacana digital em que ele pode fazer o roteiro de estudos e a gente faz o acompanhamento durante todo o ano daquele aluno, né, até que ele possa ingressar. A gente tem tido resultados muito bons para um tipo de cursinho desse. A gente tem crescido né, a gente está com taxas acima de 20%, né, de aprovação, que é muito bom. E a gente também dá uma atenção cidadã, né, no sentido nem todo mundo vai passar naquele concurso vestibular, mas a gente também trabalha ele como cidadão, como pessoa, né, que ele tem uma autonomia para poder decidir, escolher e ter perspectiva de futuro. Passou na faculdade, não fez o vestibular, mas não teve sucesso, ele pode tentar de novo, mas ele pode ter outras oportunidades. Então a gente faz visitas, né, em empresas, em estruturas né, governamentais ou não, da sociedade, que eles possam vislumbrar um futuro, né, ter uma visão mais ampla, inclusive além dos cursos superiores. Então tem o Prosseguir, que a gente atua já há muitos anos, há mais de 20 anos. Nós temos um espaço de leitura que é com crianças menores, que a gente faz aí uma facilitação, faz um acompanhamento para a criança se estimular tanto na leitura quanto nos temas voltados para a cidadania, fortalecimento da cidadania e do meio ambiente. A gente tem entrado muito forte com isso, com a questão do meio ambiente, com saneamento. A gente lançou agora, no final do ano passado, um novo projeto que chama Caminhos das Águas, que é um projeto voltado para comunidades rurais, para crianças e adolescentes, explicando, sensibilizando sobre, principalmente, mais do que o uso racional da água, porque a gente no Nordeste foi criado a fazer o uso racional da água, né? Mas mais do que isso, para eles terem a perspectiva de saneamento. É possível ter saneamento, eles acessarem saneamento naquelas comunidades. Tem estruturas e equipamentos e infraestruturas que podem ser adotados nas comunidades, nas residências, e a gente tenta sensibilizar para que eles levem para gerações mais
mais velhas, né, que isso é acessível, pode ser acessado. Então, a gente tem aí na verdade, nós temos 8 projetos no nosso portfólio comum, né, no nosso portfólio permanente anual. Né? A gente agora tem crescido no sentido de buscar incentivo, das leis de incentivo fiscal, né? A gente está aberto aí à doação com alguns projetos aprovados pelo Fundo Estadual da Criança e do Adolescente no Ceará, né? Então, as empresas interessadas em fazer destinação do imposto de renda para projetos que são já bem consolidados, a gente tem um portfólio bacana que pode ser aportado. A gente tem uma parceria também federalmente por meio da Lei Rouanet, com projetos de cultura, também voltados para comunidades mais vulneráveis. Então, a gente tem um portfólio bem bacana, bem consolidado, bem estruturado de projetos com muitos bons resultados nas comunidades. Aí a gente costuma dizer, tem uma máxima que a gente diz, a gente está em onde quase ninguém está, né? Então, a gente está, tipo, vou te dar um exemplo, a gente está numa comunidade do município de Milagres, lá no sul do estado, uma comunidade bem taboquinha, então é um lugar muito pequenininho, onde as coisas não acontecem e a gente chegou lá, né? Então a gente tem essas escolhas, né? Então a gente está muito cuidadoso para chegar onde as coisas não chegam. Ana, e para quem está assistindo, como é que faz para encontrar o trabalho de vocês também? Mais informações, site, redes sociais, fica à vontade. Então, olha só, o nosso site é o inec.org.br, ele está sempre sendo atualizado. As nossas redes sociais, em especial o Instagram, também tem uma atualização muito frequente. Então, fiquem à vontade, participem, confiram lá as novidades e vejam onde é que pode fazer a coleta, a doação dos alimentos para a campanha Natal Sem Fome. Obrigada, Ana, mais uma vez, sucesso e conte conosco sempre e até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo espaço, Elaine. Obrigada. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta falando de saúde. De acordo com o primeiro relatório global sobre hipertensão, lançado pela Organização Mundial da Saúde, a prevalência da pressão alta entre brasileiros de 30 a 79 anos é de 45% para ambos os sexos. Isso significa que quase metade da população nessa faixa etária sofre com a condição por trás dos infartos e AVCs. E sobre esse assunto eu converso com o clínico geral Bruno Cavalcante, está aqui comigo no estúdio. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É importante a gente ver esses números porque 1 em cada 2 ou 3 pessoas vão ser hipertensas, vão ter pressão alta. E esse número é assustador quando eu vejo que boa parte desses pacientes nem sequer sabem que são hipertensos. E a hipertensão é uma doença silenciosa, você tem ela ali por anos, às vezes décadas, e não sente nada, não sente uma dor. E quando vem é com algo catastrófico, é um AVC, é um infarto, é uma doença renal grave que acaba indo para diálise. Então é uma doença que traz repercussão sistêmica séria, que pode levar até a óbito e que se eu der o diagnóstico precoce e tratar de forma adequada, esse paciente ele tem uma vida normal. Então é muito importante aferir a pressão em casa, ou aferir a pressão na farmácia, no posto de saúde, ou com o seu médico de forma regular, para saber se eu tenho ou não hipertensão e começar a tratar, né, essa hipertensão para evitar as complicações que eu posso ter. A gente conversando aqui de bastidor, Natália, eu questionei com relação à questão da infância, né? Se existem crianças com AVC, o senhor falou que muito raramente com relação à questão do que a gente tem hoje, né, de hipertensão. A partir de que momento isso está acontecendo? Começando a mostrar na fase da pessoa, adolescência, já é na fase adulta? Como é que está esse quadro atualmente? Essa pergunta é muito importante porque a gente associa a hipertensão a pacientes idosos. Quem tem pressão é aquele paciente idoso. E não é verdade. A hipertensão é uma doença do adulto jovem. Então, cada vez mais eu tenho pacientes que de forma precoce têm diagnóstico de pressão alta nos seus 25, 30 anos. E cada vez mais, por estilo de vida, como tabagismo excessivo, álcool em excesso, obesidade, sobrecarga de estresse, de ansiedade, de trabalho, uso de drogas ilícitas, uso de medicações, eu acabo tendo hipertensão em pessoas ainda mais jovens, né, como os adolescentes.
E eu posso ter hipertensão também em criança? Posso, ainda mais quando eu estou associado a alguma doença renal. Essa criança, sim, ela pode ter hipertensão. Mas o aviso que fica e a alerta que a gente tem que tomar é que a pressão alta é uma doença, sim, do adulto jovem e que desde cedo eu tenho que fazer screening, eu tenho que procurar aferir a minha pressão para dar um diagnóstico precoce e, sim, começar um tratamento também adequado. Doutor, com relação à questão da juventude hoje, a gente vê muito o uso do vape, né? A pessoa fala pendrive, enfim, que é cigarro eletrônico. Que muitas pessoas dizem, ah, não, é só um cheirinho, isso não faz mal. Vai na onda dos amigos, né? Diz assim, ah, não, pode ir, não acontece nada. A gente tem aí o fato recente da cantora Solange, né? Solange Almeida, que falou com relação à questão isso. Já está tendo uma perda das cordas vocais, a questão também da funcionalidade do pulmão, né? Enfim, preocupa, né? E ela deu um alerta importante sobre isso. Com relação a esse uso excessivo, descontrolado, né? Sobretudo para os jovens, sobre os jovens, né? A gente vê aí, não sai de casa, vê a turma já usando, enfim, mais do que o próprio cigarro. Essa utilização desse vape, né, do cigarro eletrônico, quais são esses riscos? Já tem algum estudo voltado para isso? Para a questão também da hipertensão, mas da saúde como um todo? Essa é uma pergunta que a gente podia ficar aqui horas conversando sobre isso. É um assunto altamente complexo. Quando eu olho para o cigarro eletrônico, a gente sabe que ele é proibido ser comercializado no Brasil. Então, você não compra ele de forma lícita, ele não está para vender nas lojas. Mas quando você chega em qualquer restaurante, qualquer festa, está todo mundo usando os vapes, o cigarro eletrônico. E o pior, achando que é uma coisa inofensiva, porque não solta fumaça como o cigarro solta, porque não tem aquele odor ruim do cigarro, muito pelo contrário, tem até com sabor. Então as pessoas acabam utilizando muito mais do que fumam o cigarro normal. Eu tenho pacientes que chegam a dormir com o vape embaixo do travesseiro, porque quando eles acordam, eles estão abrindo o olho e já estão fumando o vape. E ele tem nicotina, ele tem também substâncias químicas, ele causa dependência, ele causa tolerância e sim, ele causa muito problema à saúde. Qual é o grande problema do vape em relação ao cigarro? Nós ainda não sabemos as consequências a longo prazo que o cigarro eletrônico pode causar. Isso aí pode ter repercussões, né, pulmonares, laríngeas, em corda vocal, neurológicas, cardíacas, que a gente não sabe. E como tem nicotina, como tem substância química, também vai interferir na pressão arterial e esse paciente vai ter um pior controle da pressão arterial. O cigarro eletrônico, assim como o cigarro normal, é uma das coisas que mais pioram a nossa sobrevida e que estão mais ligados às neoplasias, em especial os cânceres de via aérea, seja boca, lábio, língua, laringe e pulmão, por exemplo. Doutor, e aí eu só falo nessa alarmante, né, gente? Pessoas que dormem com o vape do lado, né, no travesseiro, enfim, assim. Para quem convive com essas pessoas, também não tem filtro, né? Porque é como um cigarro comum. A pessoa está fumando, ela tem aquele filtro que ela está sugando. Mas quem está por perto está ingerindo aquilo dali sem filtro algum, né, também. Diferente do cigarro normal, que a gente acaba soltando muito mais fumaça, o vape é bem mais discreto, né? Então, o fumante passivo, que é quem está ali do lado, ele sofre um pouco menos. Mas também tem, né? Tem aquela fumaça que é solta pelo vape, obviamente não se compara com o cigarro comercializado, né? Que também é outra droga muito ruim. Mas o fumante passivo, nesse contexto, ele sofre um pouco menos. E no caso do uso do fumo, né? Agora falando também com relação à bebida alcoólica, a utilização dela a longo prazo, de forma desordenada, né? Como é que se mensura isso com relação à questão da hipertensão? A hipertensão, ela está muito ligada, obviamente, à questão genética, hereditária. Se eu tenho um pai, se eu tenho uma mãe, se eu tenho avós ou irmãos hipertensos, eu tenho uma maior chance também de ser hipertenso. Então tem uma questão genética, mas também tem uma questão comportamental. O que é isso, Bruno? É o meu estilo de vida. Como eu como, o que eu faço de exercício, se eu tenho mau hábito como fumo, bebida alcoólica, drogas ilícitas, isso tudo vai interferir na minha pressão arterial. E não adianta eu esperar 30, 40, 50 anos para mudar. Isso eu tenho que fazer como promoção de saúde e prevenção de doença. Quando mais cedo eu começo a praticar atividade física regularmente, quanto mais cedo eu começo a mudar a minha dieta, com uma dieta mais rica em frutas, em verduras, uma hidratação boa, uma dieta equilibrada, que eu perco peso, que eu começo a diminuir a minha ansiedade, o meu estresse, e não entro
nessa moda de usar cigarro eletrônico, ou largo o tabagismo, ou largo o uso de álcool, mais fácil vai ser de controlar essa minha pressão arterial. Então, a pressão arterial ela é multifatorial. Além do fator genético, eu tenho todo um fator ambiental que, infelizmente, o nosso estilo de vida atual, sedentarismo, obesidade, fácil acesso a comidas, né, saborosas e de alto teor calórico e de gordura, acabam me levando também a ter um aumento da pressão. Hoje a gente come muito enlatado, come muito embutido, são alimentos preparados que você recebe com um teor de sal muito grande. E olha que interessante, o sal que a gente deve comer durante o dia para a hipertensão é um sal que cabe na tampinha da caneta Bic. Então eu pego aquela canetinha Bic, aquela tampinha azul, aquilo ali é o que eu devo comer de sal por dia. Quando eu chego no restaurante, eu vejo a pessoa colocando a batatinha e 2 vezes aquilo ali de sal. E vários desses temperos que eu compro no supermercado têm um teor de sódio muito elevado. Então a gente extrapola muito também o uso de sal. Então são muitos detalhes que eu tenho que ter cuidado quando eu lido com a pressão arterial, por isso é muito importante ter um acompanhamento médico, nutricional, para que você possa saber como reduzir esses itens que fazem tão mal à nossa saúde. A gente tem agora também os rótulos, né, dos alimentos, eles já têm, né, colocado alto teor em sódio, né? Você compra aqueles biscoitinhos achando que são saudáveis, né, tem integral, mas tem alto teor em sódio. Você, poxa, né? E aí aquele alimento também, como é que a gente pode, dessa forma, né, fazer o controle sobre aquilo, para as nossas crianças também, né? Começar a trabalhar com elas a alimentação saudável. A gente precisa ser o exemplo, doutor? Com certeza. O quanto muda, né, quando a gente tem uma criança que dentro de casa já tem uma alimentação saudável e ela cria esse hábito para a vida toda. Então, a gente vê muito aí as crianças dentro do supermercado escolhendo o que é que vão comer na merenda, no lanche, no recreio, né? Então ela pega aquele biscoito que ela gosta e às vezes a gente está vendo que aquele biscoito tem um alto teor de gordura, aquele biscoito tem um alto teor de sódio. Então a gente pode mudar isso aí por lanches caseiros, que às vezes é mais barato, mais gostoso e muito mais saudável. Então é importante que essa consciência, infelizmente a criança não vai ter essa consciência, ela venha dos pais e nós sejamos o exemplo para elas. E hoje está muito mais fácil, não tenho que dobrar o alimento ali e ficar olhando, ele já vem alto teor de gordura, alto teor de sódio. Então é muito importante que eu veja isso, que eu não estou falando para você não comer, mas para reduzir esse tipo de alimento. E quando eu reduzo esse tipo de alimento, associo uma dieta equilibrada e faço atividade física, eu não só melhoro a minha pressão arterial, mas eu melhoro a minha glicemia, eu melhoro o meu colesterol, eu melhoro o meu humor, a minha ansiedade, o meu sono. Então está tudo ligado, né? A síndrome metabólica ela envolve muitas coisas que vão além da pressão arterial. E como eu falei no começo, a pressão arterial ela é muito assustadora porque ela é silenciosa, né? Ela vem de uma vez. E quando vem de uma vez, vem com doença ocular, vem com AVC, vem com infarto agudo do miocárdio, doença vascular periférica, doença renal, que leva, por exemplo, à diálise. Então, são tantos problemas sérios que a gente tem realmente que se preocupar com essa promoção de saúde de forma muito precoce. Doutor, e a ingestão de água? Se hidratar, é importante também? Olha, hidratação devia ser uma coisa obrigatória, né? Todo mundo devia estar ali com a sua garrafinha d'água saindo, né, de casa e lembrar que a gente tem que beber ali de 20, 30 ml de água por cada quilo de peso. Então, uma pessoa de peso de 70 quilos, por exemplo, ingerir seus 2 a 2,5 litros de água, isso é muito bom, né? Isso ajuda você até não ficar inchado, não reter tanto líquido, né? E ir de forma regular no banheiro. Então, uma alimentação fracionada, equilibrada, com ingesta de água no decorrer do dia, de forma adequada, ajuda muito na manutenção da sua saúde e ajuda até a sua pele a ficar melhor, o seu cabelo também, regula mais as suas atividades diárias. Então, a gente precisa estar preocupado, sim, com a alimentação, com a hidratação, né, e com o uso da quantidade de alimentos hoje que eu tenho, que são vendidos aí, comercializados com gordura, né, trans, com sódio em excesso, com açúcar em excesso. Doutor, e o uso de medicação, né? Às vezes o brasileiro tem costume disso, né, de se automedicar. Dorzinha de cabeça, vou lá e pego. Não conhece um vizinho que tomou tal medicação e deu certo com ele, eu vou lá, eu compro também, independente do que for. Quais são esses riscos da utilização de medicação para a saúde como um todo, não só para a hipertensão também? Nós somos talvez um dos povos do mundo que mais se automedica.
Não é à toa que a gente hoje está na farmácia como se fosse no supermercado, né? Então a gente vai e faz ali a feira de remédio do mês. E a automedicação é muito prejudicial. Primeiro, eu posso estar camuflando alguma doença séria que ia aparecer e a medicação não está deixando aparecer e quando ela vem no estágio avançado. Segundo, eu posso estar usando a medicação errada para aquela doença, que pode piorar a minha saúde. Terceiro, as medicações têm efeitos colaterais, que podem ser muito ruins para a saúde. E quarto, as medicações têm interação. Uma medicação com outra pode ter uma reação que você nem imagina, sem falar do quinto ainda, que são as alergias medicamentosas. Então, tem que ter muito cuidado com esse uso indiscriminado de medicação, né? Ainda mais medicação que não é feita pelo colega médico, que é dado pelo vizinho, pelo amigo do trabalho. Essas medicações, elas podem atrapalhar e, engraçado, elas podem sim piorar até a sua pressão arterial. Quer ver um grande exemplo? O corticoide. O corticoide que a gente acaba tomando por vários motivos, uma dor de cabeça, uma inflamação, ela acaba levando a pressão arterial, ainda mais se for usado por um período mais prolongado. Outro exemplo, os anti-inflamatórios. São, às vezes, muito úteis, com doença ortopédica, por exemplo, mas pode ser um vilão para aquele paciente que tem gastrite, aquele paciente que tem refluxo, aquele paciente que tem doença renal crônica e também para o paciente cardiopata ou hipertenso, que pode também elevar a pressão. Então, é muito importante que antes de se automedicar, você converse com o seu amigo médico, com o seu médico de preferência e tire essa dúvida para não ter um efeito desagradável da medicação e sim colher o que é de melhor, que é o efeito benéfico dela. Ok, doutor, muito obrigada pela sua conversa aqui com a gente, sempre muito bom falar sobre saúde, tirar as dúvidas. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E Fortaleza recebeu o maior encontro de gestão de pessoas do Norte e Nordeste. O Ceará RH agitou os bastidores da geração de negócios, capacitou congressistas e deu espaço até para debates importantes, como a saúde mental no ambiente de trabalho. Para todo lado que se olhava, a movimentação de participantes era grande. Dividido em dois espaços, a feira e o teatro, o Ceará RH ofereceu reflexão e, ao mesmo tempo, troca de experiências na 10ª edição do evento. Lá no teatro é onde acontecem realmente as palestras magnas, os painéis maiores, onde acontecem as atrações culturais, né? Estamos tendo um momento importante isso aí. E aqui na Expo, o objetivo é gerar conexões de negócios, é gerar apresentação de novos produtos de recursos humanos para o público de RH. Temos arenas de conteúdo também aqui, mas o negócio aqui na Expo, a proposta é de gerar conexões, network, fazer negócios. 2023 foi o segundo ano consecutivo de atividade presencial do Congresso. Nem mesmo a pandemia parou o evento de gestão de pessoas, que à época foi realizado virtualmente. Apenas para este ano foram 1.570 congressistas cadastrados para participarem do encontro. Visitantes, não temos como contar, são muitos visitantes chegando aqui e os visitantes, importante falar, é que eles são registrados. Eles vêm, fazem um cadastro e entram na feira. Então, assim, não tenho como falar ainda até o momento, mas eu imagino que a gente deve estar circulando aí entre 3 e 4 mil pessoas. O teatro onde as palestras foram oferecidas ficou completamente lotado, discutindo a comunicação estratégica nos negócios. Por meio da própria experiência, o Eduardo, por exemplo, mostrou ao público como e por que é necessário um contato recíproco entre líderes e liderados. Precisa se construir uma cultura de feedback, uma cultura onde a comunicação seja parte do negócio e não apenas ferramenta utilizada para passar o trabalho e cobrar o relatório. A comunicação precisa fazer parte da agenda da liderança. Lógico, o líder que está no topo da organização, ele não vai participar da vida do pessoal que está lá na base, na operação, mas ele tem que criar essa cultura, esse cascateamento com as suas lideranças para construir uma cultura pautada em feedback, entender que feedback não é apenas para correção, também é para validação, para alinhamento, para construção, para o melhor aproveitamento das competências do time. No mundo empresarial, cada vez mais, a busca por resultados vem sendo frenética para empresários e colaboradores. Isso tem significado o adoecimento mental de muita gente. Para evitar o problema, já existem empresas com atuação totalmente voltada para a prevenção e para os cuidados com a saúde mental
dentro do ambiente de trabalho. A empresa da Lorena tem esse propósito, surgiu há 2 anos no meio da pandemia. Ela reconhece que existem falhas na gestão de saúde mental no dia a dia das corporações. O que a gente percebe é que ainda há uma grande variação de formas de pensar sobre a pessoa que está lá trabalhando na empresa. O que é esse colaborador? É alguém que só colabora? É alguém que é só alguém que faz uma função? Ou é um ser completo que está lá e que precisa ser olhado? Intervir dentro do seu ser como um todo, não só o seu ser físico, não só o seu ser de trabalho, mas o seu ser integral dentro daquela empresa. Esse olhar a gente sente ainda muito falho dentro das empresas. A presença no Ceará RH estendeu as conexões com outros negócios e espalhou ideias de atuação, sem perder, é lógico, o que pode existir de melhor para relaxar qualquer congressista. A gente está trazendo aqui para o evento tanto ações que a gente acha que tem a ver com a saúde e a qualidade de vida, como a massoterapia, por exemplo, que está aí para cuidar um pouco dessa pessoa, para relaxar, organizar um pouco mais essa pessoa. Como a gente está trazendo o cafezinho, que a gente precisa de vez em quando dar uma paradinha para tomar o café, mas também pessoas para falar sobre prevenção, cuidado e saúde mental. Então a gente está com diversas pessoas com a gente aqui junto para falar sobre isso, sobre saúde mental, psicofobia, que é essa dor, preconceito com pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. Estamos de volta e a Escola de Sucessores do Ceará vai estar presente agora em novembro no evento lusófono Pátria Língua Portuguesa, que vai acontecer em Londres. E sobre o encontro eu converso com a CEO da escola, Aletheia Lopes, está aqui comigo no estúdio. Aletheia, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine. Falando um pouco sobre a escola, né? Conta pra gente como é que foi pensada essa escola, como é que é o trabalho de vocês, sobretudo aqui no estado do Ceará. Na verdade, eu iniciei esse trabalho em 2010, através da governança familiar, que é exatamente profissionalizando a relação da família dentro do negócio. A partir daí, em 2015, eu comecei a trabalhar com os primeiros jovens herdeiros, porque os pais começaram a ter muita dificuldade de inserir esse jovem na empresa. Então, alguns pais queriam inserir da forma como eles foram inseridos no passado, né? Fazendo coisas muito operacionais. E esse jovem, ele não queria, né? Ele não queria fazer nada muito operacional. E aí começavam a ter choques de gerações, né? Porque cada geração vendo de uma forma diferente. Os pais, geralmente da segunda geração, ainda convivendo com os avós da primeira, e esses netos da terceira com essa dificuldade. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver um trabalho mais focado para os jovens herdeiros. E comecei a atender esses herdeiros com esse programa de formação de jovens herdeiros, sucessores ou futuros acionistas, para que a gente deixasse claro que herdeiro é aquele que herda, mas ele pode optar em seguir linha de sucessão e ser um bom sucessor, né, trabalhando na gestão dos negócios, ou pode optar em ser um bom acionista no futuro, né, ficar num conselho, orientando, cobrando quem está gerindo o negócio para ele. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer esse trabalho de uma forma mais personalizada. E quando foi esse ano, no início desse ano, eu resolvi lançar a Escola de Sucessores como uma proposta de escola realmente, com 21 alunos inscritos e durante esses primeiros 6 meses desse ano. Então a gente encerrou as atividades em outubro, agora no início de outubro, e em novembro a gente vai fazer nossa festa de formatura, né, desses primeiros 21 alunos da escola. E aí a partir daí a gente notou que a vontade de alguns herdeiros em participarem, mas que moravam em outros estados. E aí a gente está montando também, está abrindo, já está rodando, né, as inscrições da Escola de Sucessores online, porque aí a gente consegue também, né, trazer alunos do Brasil e até fora do Brasil que tenham interesse, né, em acelerar os seus conhecimentos empresariais. Como é que, a gente conversa aqui de bastidor, né, como é que é atualmente esse cenário, né, dos herdeiros de
multinacionais, enfim, de grandes empresários. É uma geração que está, digamos assim, batendo de frente, né? Que não está interessada. A gente vê muito isso, né? Não quero carro, não quero apartamento, quero experiência. Isso também está acontecendo entre os sucessores? Demais. E às vezes existe um choque de realidade muito forte. Porque a segunda geração, assim como a primeira, é muito patrimonialista. Então eles gostam de comprar patrimônio, de aquisições, né? Eles são muito mais ligados ao negócio, né? Então eles têm uma tradição muito forte pelo negócio. E essa nova geração, como você falou, é uma geração que gosta de curtir a jornada, é uma geração que está dentro desse mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo, complexo. Então é um mundo diferente, que exige formas diferentes, né, de inserção. Então não dá mais para fazer como era antes, né? Traz desde cedo, coloca para fazer qualquer coisa operacional, vai rodando na empresa e aprendendo, porque isso vai criando uma aversão dessa nova geração. Então é muito comum eu chegar nas empresas e encontrar herdeiros traumatizados, porque foram colocados de qualquer forma, não gostaram da experiência e criam um repúdio a ponto de querer fazer uma coisa bem distante do negócio familiar. Então resgatar de volta, né, fica sendo muito mais complexo. E aí eu gosto sempre de dizer que tem pai que é meio radical. Aí diz, meu filho vai ter que vir trabalhar na empresa. Ele vem de qualquer jeito, eu corto a mesada, né? Então às vezes ameaça. E aí eu faço a seguinte pergunta para esse pai. Você casaria com alguém que você não conhece e com alguém que você não se apaixonou? Aí ele olha para mim e diz, claro que não. Aí eu disse, como é que você quer que seu filho case com o seu negócio que ele não conhece e não se apaixonou? Então apresente o seu negócio para ele, aproxime ele de uma forma tranquila, profissionalizada, que com certeza ele pode vir a se apaixonar. E eu já vi muito isso, né? Herdeiros que estavam distantes, mas que se aproximaram e se apaixonaram. Então o que não dá é, como você disse, é um mundo muito flexível, né? Muito da experiência. Então não dá para ser uma coisa mais aprisionada. Então tem que tentar encontrar aí esse meio termo para fazer uma inserção bem feita. E para quem se inscreve na escola, né? Quais são os principais pontos que vocês abordam? É gestão, carreira, acompanhamento? Como é que é feito isso? Pronto. A gente tem alguns módulos que a gente chama mentorias. Então essas mentorias a gente traz especialistas do mercado que têm uma visão teórica, um conteúdo teórico, mas que principalmente tem aplicação prática. Porque para essa geração, teoria não funciona. Eles querem umas coisas muito práticas e essas aulas têm que ser aulas curtas. É tanto que no online a gente está falando, cada mentoria serão só 2 horas de mentoria. Né? Depois troca o mentor e entra outra mentoria. Porque senão eles cansam, eles gostam de pílulas de conhecimento. Mas pílulas de conhecimento profundo. Não pode ser qualquer conhecimento. Então a gente trabalha principalmente em 3 vertentes. Uma voltada para autoconhecimento e carreira, que inclusive a gente aplica assessment, né? A gente aplica alguns testes de carreira, tem acompanhamento psicológico, tem coach, fazendo todo esse acompanhamento trazendo autoconhecimento para eles. A gente tem um bloco de mentorias voltado para a gestão, para eles entenderem o que é um negócio, né? O que é uma controladoria estratégica, finanças, contabilidade, mas de forma bem aplicável, né? Que eles possam realmente aplicar. E a gente também traz nas áreas de investimento financeiro, investimento imobiliário. Então eles têm que entender do dinheiro, do investimento financeiro e também de imóveis. Porque quando eles recebem herança, geralmente eles recebem herança em negócio, em patrimônio financeiro e em patrimônio imobiliário. E nesse caso, com base nisso, esse modelo que você trabalha já espelhou para fora, né? E vocês estão indo agora para Londres para falar um pouco sobre isso. Né? Sim, inclusive esse evento, né, Pátria Língua Portuguesa, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de novembro, a organizadora do evento, que já está na 11ª edição, ela nos convidou justamente porque ela leu meu primeiro livro, A Arte de Herdar, uma empresa familiar, e ela disse, vamos trazer esse tema, a arte de herdar, vamos falar de family business, vamos trazer sua experiência com a escola de sucessores, porque esse problema da sucessão não é só no Brasil, é no mundo todo. Então o mundo todo está passando por uma dificuldade de inserir essas novas gerações. Então vamos trazer a experiência que você está tendo aí no Brasil,
né, principalmente com a Escola de Sucessores Presencial no Ceará, para que você possa contar um pouco, né, para os empresários britânicos e também da comunidade lusófona, que eles entendam como é que é feito, como é essa metodologia, né, e eles possam ver que existem, sim, soluções voltadas para esse problema da sucessão. E para quem quiser saber mais informações sobre o trabalho de vocês e a programação também dessa participação de vocês nas redes sociais, como é que faz para encontrar? E no site também? Pronto, eu tenho um site da Herdares, né, que é www.herdares.com.br. Inclusive, se você entrar agora, o site está em construção, porque eu fiz algumas adaptações voltado para a palestra. Porque eles próprios pediram que a gente colocasse mais informações, né, sobre a palestra, e aí eu estou fazendo essa mudança. Mas eu tenho as redes sociais pessoais, a Letéia Lopes, né, no LinkedIn, no Instagram, e lá eu vou colocando, né, lá tem um link na bio já da própria escola, então eu vou trazendo, e a própria Escola de Sucessores Online, a gente tem um Instagram específico dela, né, trazendo mais informações dessas mentorias, porque as pessoas ficam curiosas. Quais são esses assuntos, né, como é que se dá essa metodologia, essas mentorias. E aí a gente deixa tudo lá no link. Tá, ok. Muito obrigada pela sua presença. Eu sorte, desejamos sorte ao evento e até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E mudando de assunto, crianças com deficiência e desenvolvimento atípico aqui de Fortaleza viveram uma tarde de muita diversão no Centro de Eventos do Ceará. Em uma ação inédita, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional levou pais e crianças para viverem uma experiência única de alegria e muita inclusão. O sorriso dela é autoexplicativo. Tô amando, tá muito legal. Já deu pra ver que a Ana Glória era só alegria. Ao lado da mãe, ficou toda empolgada ao visitar a Cidade Mais Infância. O equipamento do governo do Ceará recebeu a Ana Glória e dezenas de outras crianças atendidas por clínicas especializadas em fisioterapia e terapia ocupacional de Fortaleza. A gente descobriu isso durante a gravidez dela, certo? Então, desde que ela nasceu, nós temos feito o acompanhamento com a fisioterapia, terapia ocupacional, e a gente tem buscado sempre a autonomia, a independência dela, e temos muitas conquistas, né? Ela é uma criança muito alegre, muito feliz. É uma experiência incrível mesmo, e é realmente a gente enfrentar até os nossos próprios medos, né? De, às vezes, vai em algum local, não tem acesso, ou às vezes a criança não participa de tudo, né? Então, esse aqui é um momento em que a gente pode viver essa liberdade, ver o sorriso mesmo nos nossos filhos. A organização da visita foi do CREFITO, que promoveu a atividade pela primeira vez. De acordo com a presidência do Conselho, os resultados para todas essas crianças podem ser expressivos. Foi bem importante porque a gente viu a interação das crianças com o ambiente, né? Então o ambiente ficou muito bom, muito propício. Essa interação, os terapeutas, né, que são os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais, eles conseguem observar a diferença do que acontece de dentro e fora da clínica. Então foi muito importante, não só para as crianças em si, mas até os acompanhantes também, né, que tem essa rotina muito cansativa também, saiu um pouquinho ali daquela rotina de dentro de clínica. A maior conquista de pais e mães que vieram aqui para a Cidade Mais Infância é ver a inclusão social dos filhos. Seja aqui, na Cidade Lúdica ou em qualquer outro espaço de convívio social, a inclusão vem gerando transformação e proporcionando uma qualidade de vida nunca antes vista. Para que todo mundo pudesse ficar à vontade, a Cidade Mais Infância adaptou o ambiente para os convidados. As crianças atípicas aqui eram identificadas por uma pulseira branca. Abafadores foram distribuídos para amenizar os ruídos do ambiente e um espaço de descanso foi separado para as que precisassem de algum tipo de atendimento. Aqui nós encontramos uma série de atividades onde que através da ludicidade as crianças vão experienciando vários papéis. Inclusive elas vivenciam papéis, né, de como cliente e como profissional também. O encontro do CREFITO com as crianças e com a Cidade Mais Infância deve acontecer outras vezes, porque no que depender dos pais, esse é um dos lugares ideais para os filhos. É a primeira vez que a gente está fazendo esse projeto. Temos assim, uma vontade enorme de fazer várias vezes, inclusive
quantas vezes a Cidade Mais Infância nos permitir, nós vamos fazer essa interação, fazer com que esse projeto cresça o máximo possível, né? A gente contemplou uma pequena parcela do que a gente poderia contemplar, mas iremos avançar com um pouco mais de um ano de gestão. A gente conseguiu trazer esse projeto agora, mas a gente pretende avançar e alavancar também o projeto mais ainda. Ela está gostando muito, tudo com muito acesso, todo mundo tratando com muito carinho. Eu sinto que ela está se sentindo mesmo igual as outras crianças e está aproveitando muito. Uma experiência incrível que eu tenho certeza que ela não vai se esquecer. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.